Isaías capítulo 59, inicialmente, vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas. Várias Bíblias trazem como título, a NVT traz advertência contra o pecado, a NVI fala sobre pecado, confissão e redenção, e a revista atualizada, e a Nova Almeida atualizada, fala confissão da maldade nacional. Diz assim o texto das Escrituras: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a liberdade de aqui, nessa manhã, abrirmos as Escrituras e estudarmos, Senhor. Eu quero lhe pedir que o Senhor traga à nossa consciência e o nosso coração o privilégio que nós estamos tendo e que isso, Senhor, não permita que nós tratemos isso de uma maneira muito corriqueira. Que nós entendamos a grande bênção que temos recebido em podermos estudar a Tua Palavra. Como sempre destacamos, Senhor, o Senhor já nos deu mais do que essa oportunidade de estudar a palavra. Cantamos congregacionalmente louvores a Ti, exaltamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor. O Senhor tem sustentado a Tua igreja através da vida dos irmãos, com fidelidade, que consagram os seus dízimos e ofertas. E o Senhor tem permitido que a igreja assista a todos os irmãos necessitados. Senhor, temos o privilégio de podermos ter um lugar exclusivo com toda a liberdade. Por isso que nós consideremos isso. Estejamos completamente atentos ao ensinar das Tuas Escrituras, Senhor. Que o nosso ouvido esteja aberto, que o nosso coração de fato esteja sedento, Senhor, em entender a Tua Palavra e aplicá-la na nossa vida diariamente. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando eu fui estudar esse texto das Escrituras, é inevitável que nós lembremos dos nossos dias. E nós temos vivido dias caóticos, irmãos. Não bastasse a pandemia que assola a humanidade como um todo, não é um privilégio de um país ou de outro, ainda nós vemos uma grande crise política e ideológica no nosso Brasil, em especial. Nós vemos que o país está cheio de polarizações e de brigas. E percebam, são brigas por ideologias, por valores pessoais. E o pior de tudo isso é que nós vemos que a justiça, o sentimento de justiça, juntamente com esse caos social, político, ético, sanitário, o sentimento de justiça também tem se desgastado. Hoje nós temos dificuldade em confiar nas nossas leis. Nós temos dificuldade em acreditar que o direito seja de fato cumprido. Nós temos dificuldade em até mesmo crer que nós temos alguns direitos, uma vez que muitos deles têm sido violados de acordo com o pensamento de cada um. E no meio desse caos, como se já não tivesse ruim como está, nós vemos ainda irmãos em Cristo se digladiando por questões ideológicas. Muitos e muitos irmãos, deixando com que pensamentos, ideologias, façam com que eles se separem, se distanciem. E aquilo que a Bíblia diz que deve nos unir, que é Cristo, já não tem sido mais um fator de união do povo de Deus. Irmãos, pasmem, tem gente saindo de igreja por conta de ideologia. Tem gente que está apostatando da fé, porque aquilo que ele crê da palavra não está coadunando com a realidade vigente. E perceba, em vez de transformar a realidade vigente pelo poder da palavra, em de formatar a percepção do mundo pelo crivo da palavra, muitos querem formatar a igreja, a palavra, as percepções do mundo. As igrejas têm ensinado uma teologia muito fraca, que muitas vezes está desconectada da vida e da realidade do mundo. Muita gente tem ido aos cultos apenas para se sentir bem,
como um ambiente legal. A gente vai lá, no nosso caso aqui, temos 2, domingo de manhã e à noite. A maior procura é pelo domingo de manhã. A gente já vai ali domingo de manhã, canta umas canções aí, mas você não sabe o que cantou para o Senhor. Sai daqui, bota fora, não lembra o que cantou, não lembra o texto lido, mas ele gostou daquele ambiente. É um ambiente de comunhão, clima ameno, arzinho condicionado, umas 2 horinhas que me fazem sentir mais espiritual, simplesmente pelo fato de que eu fui. Mas mesmo assim, muitos crentes continuam defendendo o indefensável, continuam alinhando-se a ideias que são avessas ao Evangelho. E o caos que estava lá fora começa a se tornar o caos daqui de dentro. Não são poucas as vezes que nós temos visto as igrejas sendo corroídas, porque têm abandonado o Evangelho, têm abandonado aquilo que é pertencente somente a elas para seguir aquilo que os pensadores modernos têm proposto. É impossível nós olharmos para esse texto das Escrituras sem observarmos a situação caótica do nosso país. E observando mais o texto em si, então, o texto nos remete ao caos que nós vivemos. Mas nós não podemos fazer simplesmente essa ligação direta para o caos e falar, não, ó, a Bíblia está falando desse caos. Que tipo de ligação? Por que esse texto tem importância para os nossos dias? O livro do profeta Isaías é o maior e talvez o mais importante dos livros proféticos do Antigo Testamento. Isaías tem uma profecia muito bem estruturada e uma profecia que perdurou por muitos anos, inclusive após a sua morte, vindo inclusive trazer o cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. O livro de Isaías é dividido basicamente em 3 partes. Ele é escrito pelo profeta Isaías e do capítulo 1 até o 39, o profeta está trazendo uma mensagem de julgamento e de esperança para o povo de Israel. O profeta está dizendo, olha, vocês estão se desviando de Deus, e uma vez que vocês estão se desviando de Deus, Deus irá castigá-los, Deus irá corrigi-los. E sobre vocês, se vocês continuarem assim, Deus se afastará e virá o cativeiro babilônico. E de fato, o cativeiro veio 100 anos após a morte do profeta Isaías. Mas, pela inspiração divina, pelo milagre da palavra do Senhor, esse mesmo livro, escrito pelo mesmo profeta Isaías, a partir do capítulo 40 até o capítulo 55, inspirado pelo Senhor, Isaías já começa a consolar aqueles irmãos que iriam para o exílio. Então Isaías estava dizendo do capítulo 1 ao 39, se vocês continuarem nos seus pecados, vocês irão para o exílio, Deus levantará uma nação e os desterrará, mas eu digo que esse exílio vai acabar. Então, quando vocês estiverem no exílio, o Senhor lhes dará consolo. E Isaías profetiza esperança para os exilados, embora ainda haja rebeldia no meio do povo. Isaías diz que o Senhor levantaria um servo fiel. Um servo fiel que carregaria sobre si as dores do povo. Um servo fiel que sofreria sobre si os castigos que eram merecidos ao povo. E esse servo fiel é aquele que nos dá a esperança. E por fim, o capítulo 56 a 66, a terceira divisão do profeta Isaías. Isaías mostra que esse santo servo de Deus conquistou a redenção e que os demais servos herdarão com ele a sua glória. Isaías está claramente remetendo à pessoa de Cristo Jesus que veio morrer pelos nossos pecados e nós agora vivemos nele. E esse capítulo 59, ele está inserido nesse terço final do livro do profeta Isaías, onde o povo já havia sido castigado, o povo já tinha sido exilado, onde o povo, depois de estar no exílio, experimentou dos grandes milagres de Deus, porque Deus levantou Nabucodonosor para exilá-los e levantou Ciro para livrá-los do cativeiro egípcio. Lembra do Salmo 126, que estudamos aqui? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Por quê? O povo estava no exílio, Deus levantou Ciro, o persa, que derrotou Nabucodonosor e colocou o povo, conduziu o povo de volta à sua terra natal. Mas não apenas os conduziu, mas colocou guardas para que eles fossem cuidados, providenciou meios para que eles fossem restabelecidos na sua terra. Então, o povo já tinha experimentado dessa restauração. No entanto, ainda faltavam algumas coisas muito importantes, como o arrependimento e uma vida
no altar do Senhor. E é por isso que, como título dessa mensagem de hoje, eu coloquei do pecado à redenção. Porque o povo estava saindo do cativeiro, estava caminhando para a sua Jerusalém. Assim como nós já saímos do cativeiro do pecado, estamos caminhando para a glória eterna do Salvador Jesus. E desse processo entre o pecado e a redenção, o texto destaca aqui pelo menos 5 passos muito interessantes, 5 ocasiões, 5 circunstâncias muito interessantes que envolvem o texto de Isaías. E a primeira dessas circunstâncias é o alerta, a constatação, a atenção ao alerta que Deus dá ao povo. Deus chama a atenção do povo. Deus diz assim nos versículos 1 e 2, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus, por causa dos seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. O povo tinha saído do exílio, mas ainda estava vivendo em sofrimentos, ainda tinha suas lutas. O povo estava sofrendo por conta do castigo divino. O problema é que o sofrimento não trouxe arrependimento. Isso acontece muitas vezes conosco. Não são poucas as vezes que nós pecamos, nos afastamos de Deus e que o pecado traz as suas consequências devastadoras e danosas sobre nós. Nós sofremos, gememos, tentamos culpar ao Senhor, mas não nos arrependemos. Não são poucas as vezes que, por conta dos nossos pecados, nós ainda acusamos Deus de não nos livrar. Falamos, Deus, como é que o Senhor permite que eu continue sofrendo aqui? O Senhor não me ama? Perceba, o povo estava se voltando contra Deus. Na verdade, quando você lê esses versículos aqui, o braço do Senhor não é fraco para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo. Percebam que é Deus fazendo quase que uma defesa diante do povo. É como se o povo estivesse voltando-se para Deus, falando, Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor não nos acode? Por que a gente tem orado e o Senhor não nos ouve? O que está acontecendo? É como se o povo estivesse acusando Deus de que Deus fosse incapaz de salvá-los, de que Deus houvesse os esquecido. Ao que o Senhor diz, espera aí, o problema não está comigo não. Olha aí, o meu braço não é fraco, o meu ouvido não está sujo, não está surdo. O que está acontecendo é que vocês estão me buscando de maneira insincera. Se você for olhar o capítulo 58 do profeta Isaías, quando ele fala sobre o jejum, você vai perceber que o jejum do povo era meramente ritualístico. E Deus chama a atenção do povo, falando, olha, vocês estão imaginando que esse estilo de religiosidade de vocês vai fazer com que eu os atenda. Mas essa religiosidade de vocês não está carregada de sinceridade no coração. Na verdade, vocês não estão jejuando, não estão não estão abrindo mão dos seus proventos, não estão buscando uma espiritualidade por causa de Deus, por reconhecerem os seus pecados ou com o intento de mudança. Vocês estão fazendo isso tentando manipular Deus. É como se Deus estivesse dizendo para nós hoje o seguinte, olha, vocês estão indo no culto, mas vocês não estão indo no culto porque me adoram, porque me buscam, porque reconhecem que eu sou santo, digno de receber o louvor. Vocês vão no culto por conta de vocês mesmos. Porque o pastor diz lá que Deus vai abençoar, então, você está afim da bênção, você vai para o culto para receber a bênção. Vocês não vão ao gasofilácio devolver a Deus seus dízimos e ofertas, entendendo que Deus já lhes deu mais do que o bastante e que a resposta de adoração a esse provento que o Senhor te dá é a devolução da 10ª parte para a glória de Cristo Jesus, para que haja sustento na casa do Senhor, para que haja sustento na igreja. Muitos irmãos têm sido assistidos pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilácio. Vocês não fazem isso. Vocês estão indo para o gasofilácio porque vocês maquinaram o seguinte, bom, Deus diz que Ele abençoa quem dá, então vamos dar, ué. Porque, na verdade, o que eu quero fazer é uma troca com Deus. Tem gente que vai para o gasofilácio quase como que vai para uma empresa de investimento, sabe? Ó Deus, estou depositando aqui, agora o Senhor devolve aí com juros e correção monetária. E aí, muitas vezes, nós vamos ao Senhor em oração para resolver algumas das nossas causas e não conseguimos esse acesso. E falamos, Deus, por que o Senhor não nos ouve? O que está acontecendo? O Senhor não tem poder para nos salvar? Deus falou, não. Meu braço continua forte,
o meu ouvido continua atento. O problema está em vocês, que os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. E percebam, não digam que é separação entre Deus e vocês. Deus continua cuidando. É entre o povo e Deus, porque de fato eles não percebem que eles não estavam buscando a Deus. Eles estavam buscando os recursos que Deus podia lhes dar. Muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Nós nos enchemos de religiosidade sem arrependimento, vivendo em pecado, e ainda queremos o auxílio, ainda queremos a face do Senhor sobre nós. Também não são poucas as vezes que nós achamos que Deus não está agindo, que Deus nos esqueceu, mas esquecemos que o que nós estamos sofrendo nada mais é do que a consequência dos nossos pecados. Quantos de nós não consultamos ou sequer consideramos a vontade de Deus antes de agirmos? E depois que a conta vem, a gente manda para Deus pagar. Fala, Deus, resolve o pepino aí. Eu fiz do meu jeito, agora o Senhor tem que dar um jeito. Por que Deus não atende? Porque Deus fala, eu não tenho parte com o pecado de vocês. Vocês precisam se arrepender. Então, esse texto, ele nos mostra que para que nós saiamos desse ambiente de pecado e caminhemos para a redenção que Deus tem proposta, nós precisamos estar alerta àquilo que Deus tem nos chamado a atenção. Gente, perceba, é o pecado de vocês que está os afastando de Deus. Um detalhe importante aqui é que mesmo eles sendo protegidos por Deus, eles não conseguiam perceber a sua proteção. Por quê? Eles estavam cegados os olhos para o significado da verdadeira proteção de Deus. O presbítero Rinaldo falou há pouco sobre a questão de riqueza e pobreza e falou que é uma questão de percepção, de ponto de vista. Eu vou até além, porque de fato é de percepção e de ponto de vista, mas também é uma questão teológica. Porque tem a ver com satisfação. Não importa o que você tenha, Deus depositou sobre sua vida. Você está satisfeito com tudo que você tem, você é rico. Você não precisa de mais nada. Você entende que o Senhor já te deu toda a provisão. Você entende, Senhor, eu sou rico demais, porque eu tenho tudo o que eu preciso. E mais um pouco. Todos nós temos um pouco mais do que nós precisamos. E o Senhor tem cuidado de nós. Deus tinha cuidado do povo, tinha libertado eles do cativeiro, mas eles não conseguiam ver, porque a percepção que eles tinham da bênção de Deus estava confundindo as suas vidas por conta dos seus pecados. Eles não entendiam que o sofrimento não era porque Deus estava com a mão pesada, mas porque eles estavam se afastando de Deus e andando pelos seus próprios caminhos. É a criança que, quando solta da mão do pai, o pai fala, não corre aqui porque tem pedras e você vai cair e machucar o joelho. Assim que a criança solta da mão do pai, ela olha para o pai e sai na carreira. E ela tropeça e machuca o joelho. E ela chega para o pai com o joelho machucado e o pai a assiste. O pai pega aquele joelho que está sujo e quando o pai vai lavá-lo e aplicar medicamento, essa criança faz o quê? Se revolta contra o pai. Porque ela fala, está doendo. E o Senhor vai limpar ainda, vai passar sabão, vai passar... Metiolate já não vale mais, porque o metiolate acabou a dor, viu, irmãos? É por isso que acabou a geração, viu? Depois que o metiolate acabou de arder, nós perdemos uma geração toda. Tá? Que uns dias nós vamos ter que ter na farmácia metiolate com pimenta, para ver se resolve o negócio. Mas perceba, Deus nos alerta com respeito à natureza do pecado. Olha o que nos diz dos versículos 3 a 8, vai projetar para você acompanhar. Diz assim, as suas mãos estão manchadas de sangue. Percebam que antes ali ele diz, é os seus pecados que fazem separação entre vocês e mim. Quais pecados? As suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos imundos de pecado, seus lábios estão cheios de mentiras, a sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz o pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer os seus ovos morrerá.
quem neles pisar fará sair uma víbora. Suas teias não servem de roupa, e ninguém pode se cobrir com elas. Tudo que fazem é cheio de pecado, e a violência é a sua marca. Seus pés correm para fazer o mal, e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar, por onde passam, deixam sofrimento e destruição, não sabem onde encontrar paz, não entendem o que significa ser justo, traçam caminhos tortuosos, e quem os segue não sabe o que é paz. Perceba que Deus aqui está fazendo uma descrição clara de quais são os pecados do povo que os têm afastado do seu cuidado. É o pai que agora pega o filho com o joelho machucado, que está reclamando da dor que o pai está lavando ali o joelho e passando o medicamento, e ele fala: pai, você não está vendo? E o pai fala para ele: não, o problema não sou eu. O problema é que você largou da minha mão, olhou para mim, imaginou-se livre de mim e colocou no seu coração de que aquilo que eu havia dito para você era uma mentira, de que em vez de querer te proteger, eu queria o seu mal. Eu não queria que você fosse feliz. Eu não queria que você corresse e se alegrasse. Então você escolheu andar pelos seus caminhos, saiu correndo, tropeçou como eu havia dito e se machucou como eu havia dito. De maneira que as suas dores são fruto do seu pecado de não ouvir a minha voz. E o Senhor está dizendo esse pecado. Nesses versículos o Senhor aponta para essa natureza do pecado que estava separando o povo das bênçãos e do cuidado de Deus. Perceba como os pecados, ou melhor, como o pecado perverte e macula a mente e as ações do povo como um todo. Mãos manchadas de sangue. Muita gente, mesmo aqueles que não matavam, apoiavam a morte. A gente tem isso nos nossos dias aí. Uma crentaiada sem número apoiando, por exemplo, o aborto, legalização do aborto. Ele tem suas mãos manchadas de sangue. Dedos imundos de pecado. Isso significa no original, cheios de iniquidade, de depravação, de perversidade. Corrupção nos lábios, mentira, maldade, falsidade, injustiça. Gente que mente com facilidade para se livrar de qualquer coisa. A mentira é a primeira arma que eles têm na boca. É o que o Senhor está dizendo sobre o povo. Perceba como não tem como você ler esse texto lá sem imaginar a realidade daqui. Nós estamos falando de uma realidade que é vigente. Olha aqui mais, versículo 4. Não há desejo pela justiça e nem pela integridade. O que vale é o lucro pessoal. O que vale é aquilo que me faz bem. Não há justiça nos tribunais. Ah, irmãos, o que dizer disso nos nossos dias? Não há justiça nos tribunais. Mentiras, nulidades. Você apela para o direito e quando você vai ao direito, o direito é distorcido contra você. John Knox, pai do presbiterianismo na Escócia, comentou sobre essa questão que o povo carregava maldade no ventre e geravam a vergonha. É como se, quando Deus olhava para esse povo, Deus não conseguia identificá-los como povo de Deus. Perceba que tudo isso que eu estou falando não é dos ímpios, não. Deus está falando de quem? Do povo dele. Deus está falando, o pecado é de vocês. Eu não estou entrando aqui, não estou falando de Nabucodonosor. Não é isso. Nós estamos falando do povo de Israel. Só que vai além. As intenções estavam todas envenenadas pelo pecado. Versículos 5 e 6. Aquilo que era engendrado nos seus corações era veneno puro, chocam serpentes venenosas. Gente que faz a maldade porque quer fazer, maldade premeditada. Quem comer os seus ovos morrerá. Quem experimentar do fruto da maldade de vocês vai morrer. E quem pisar vai ser picado, porque vai sair uma víbora, ou seja, você não tem para onde correr. A maldade do povo estava tão enraizada que ela entrava o pensamento, as atitudes e até mesmo a fuga. Diz mais, as obras desse povo eram inúteis.
não davam proteção, suas teias não servem de roupa. Eu imagino na verdade, o que o profeta está dizendo aqui é que as obras deles eram tão frugazes quanto uma teia de aranha. Você não consegue construir uma roupa com essa teia. Por mais que você entre numa casa e por onde você olha tem aquelas teias, conforme você vai passando a mão, aquilo sai daquele lugar e aquilo não tem uma textura suficiente para te dar uma cobertura. Ela só serve para a aranha mesmo, para capturar as suas vítimas. Pelo contrário, o povo ainda tinha desígnios violentos. Tudo que faz é cheio de pecado e a violência é a sua marca. Nós temos visto isso à luz do dia. Os pés são inclinados à maldade e a derramar sangue, são homicidas. Aqui, em específico, no versículo 7, o profeta Isaías está fazendo uma alusão direta ao rei Manassés, que é o rei que estava reinando nesse momento em que a profecia foi declarada no tempo de Isaías. Manassés foi um dos reis mais perversos de Israel. Foi um dos reis mais ímpios de Israel. Foi um dos reis mais idólatras, malignos de toda a história de Israel. Era um rei sanguinário. Era um rei que não temia a Deus. É como a ideia aqui, irmãos, trazendo para os nossos dias, é como se a igreja hoje validasse questões como aborto, eutanásia, ideologia de gênero, destruição da família. Quando ele cita esse versículo 7, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o meu povo, na sua liderança máxima, que era o rei, já estava completamente corrompido nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Não havia mais diferença entre o povo de Deus e o ímpio. Pensam somente em pecar. Por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Versículo 8 ainda diz: são inimigos da paz, contenciosos, injustos, promotores do desassossego. E o pior de tudo isso é que Deus está denunciando a ação do povo dele. Deus está olhando para o seu povo e dizendo: olha quais são os pecados que os têm afastado de mim. Olha as coisas que há no meio de vocês. Outra alusão interessante a Manassés aqui é que a Bíblia, em 2 Reis, capítulo 21, versículo 11, chega a dizer que o rei Manassés era pior do que os amorreus. É como se Deus olhasse para o seu povo e falasse: olha, a atitude de vocês está tão atroz que vocês estão agindo pior do que os próprios ímpios. A postura de vocês é pior do que os ímpios. Embora contemplemos muita dessa maldade exposta e vigente nos nossos dias, irmãos, é importante nós atentarmos que a advertência clara que as Escrituras fazem é com respeito ao povo de Deus. O ímpio ser ímpio é o que se espera dele, é o normal, porque ele está escravizado ao seu pecado, ele está cegado. Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro e chamou Ciro de seu servo. Mas o caminho do ímpio é ímpio por conta da sua impiedade. Mas o povo de Deus agir assim, o povo de Deus se associar a isso é uma abominação aos olhos de Deus. E Deus está acusando. Esses são os seus pecados. Por exemplo, é natural para alguém que não teme a Deus e é ímpio. Quando eu falo natural, não é que todo ímpio vai fazer isso, mas é natural da impiedade. Roubar, matar, prostituir-se, ser infiel, desonesto, lascivo, usar palavras torpes, ser sexualmente desordenado, viver atrás dos prazeres e correr atrás das suas próprias vontades, ser hedonista e egoísta. Isso é o que o ímpio é, em maior ou menor escala. Mas como essas coisas podem estar presentes na vida de um filho de Deus? Nós não podemos nos associar a estas e outras coisas semelhantes a isso e querer o favor de Deus.
Fala, Senhor, por que o Senhor nos ouve? Deus fala, o braço não perdeu a força não, a mão não está encolhida, o ouvido não está surdo. O problema está em vocês. Não que Deus não se indigne com o pecado que há no mundo todo, mas há uma preocupação especial com o pecado do povo dele, do povo que foi salvo por ele. Exatamente porque nós fomos escolhidos, amados, chamados ao arrependimento e ao perdão dos pecados. Então perceba, irmãos, nós vemos muitas coisas dessas no mundo. Olhamos com tristeza. Aqui no texto nós vamos falar um pouquinho mais da esperança que temos no Senhor. Mas o que nos deve preocupar de fato é se porventura nós não temos nos associado a esse tipo de coisa. Nós não temos defendido esse tipo de valores. Nós não temos praticado esse tipo de atitude. Porque é isso que nos afasta de Deus. Isso faz com que a nossa postura seja como a do ímpio. Pastor, mas Deus, pela sua graça comum e seu amor, Ele derruba chuva sobre o ímpio e o crente. O sol nasce para o ímpio e para o crente. Mas no inferno só vai o ímpio e no céu só vai o crente. Você entende isso? A palavra de Deus diz que no grande dia vai haver uma separação. A graça comum está presente hoje. Mas haverá um dia em que a graça especial fará toda a diferença entre o ímpio e o crente. Porque não tem crente no inferno e não tem ímpio no céu. O Senhor nos alerta. E daí, uma vez que ele fala, gente, o problema não está comigo não, está com vocês. Deixa eu explicar para vocês qual é o problema de vocês. É esse, esse e esse. Em terceiro lugar, vem a confissão. E aqui eu acho algo maravilhoso, porque é algo que nós precisamos fazer também. Reconhecimento do pecado e a confissão. Quando o povo ouve essa verdade de Deus, o povo caminhava de maneira insincera até ali. Quando eles vão para Deus, falam, o Senhor não nos ouve a gente, o Senhor não abençoa a gente. Deus fala, o problema é com vocês. E quando Deus expõe a malignidade que há no povo, sabe o que acontece com o povo, irmãos? Eles se arrependem, eles reconhecem os seus pecados e eles confessam os seus pecados. Olha o que diz do versículo 9 até o 15, você pode acompanhar a leitura. Não há retidão, isso aqui agora é o povo falando, então a princípio era Deus falando com o povo. Vocês são isso, está acontecendo isso. Olha o que o povo responde para Deus. Senhor, não há retidão no nosso meio. Não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Andamos tateando como quem não tem olhos. Mesmo no mais claro meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos, somos como os mortos. Rugimos como os ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça, mas ela nunca chega. Procuramos salvação, mas ela está distante de nós. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós, sim. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor, demos as costas para o nosso Deus, sabemos que nós fomos injustos e opressores, planejamos cada uma das nossas mentiras, nossos tribunais se opõem ao que é certo, não há justiça em parte alguma, a verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu. E quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Irmãos, para mim, essa é uma das partes mais lindas desse texto de Isaías. Porque esse mesmo povo que outrora se rebelava contra Deus, agia das suas formas e tentava culpar a Deus, quando Deus lhes abre os olhos. Eu vou dizer um negócio para você. O que você está lendo aqui em Isaías 59 é o Evangelho, é a boa nova. Deus está dizendo, o problema está com vocês. Vocês não vêm a mim porque o coração de vocês está em pecado. Arrependam-se. O povo ouviu a voz de Deus e arrependeu-se.
A partir desse momento, o povo começa a reconhecer os seus pecados e os confessa diante do Senhor. Eles confessam as suas injustiças, como vimos dos versos 9 até o 10. Que eles não andavam em retidão, que eles oprimiam os mais fracos e o estrangeiro, que eles oprimiam os pobres e as viúvas, que eles estavam distantes de todo e qualquer tipo de prática e de justiça social. E eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos. Não se engane com essa história de evangelho social, partindo pela sociedade. Não há nada mais carregado de justiça social do que o evangelho da Bíblia, das Escrituras. O presbítero Rinaldo leu aqui a carta de Paulo, dizendo, irmãos, ó, o bom é doar, o bom é abençoar. O Senhor nos chama a isso. Você olha para as Escrituras, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Não é que ele abriu mão e falou, estou doando o céu para o povo todo aí. É que ele abriu mão de estar recebendo louvor na glória naquele pedaço de tempo e espaço, para vir aqui pisar os pés nesse mundo, para nos elevar a Ele pela graça. Justiça social é a prática diária do Evangelho de Cristo Jesus. É quem roubava, não rouba mais. Agora trabalha para si e para abençoar o outro. É tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. É melhor dar do que receber. É visitar as viúvas e os órfãos. Essa é a verdadeira fé. A fé prática. O povo reconheceu isso. Falou, Senhor, não tem nada disso em nós. Os nossos pecados estão fazendo com que vivamos em trevas, embora nos interessemos pela luz. Aqui, irmãos, é algo dramático quando nós vamos estudar a realidade desse texto. Porque o povo de Deus, embora tivesse abandonado os caminhos de Deus, eles ainda tinham uma espécie de ligação afetiva com Deus. Então eles ofereciam seus sacrifícios, eles faziam as suas ofertas, eles iam para o templo, eles faziam todos os seus rituais. Contudo, seus corações estavam afastados de Deus e agora eles reconhecem, Senhor, é por isso que a gente buscava a luz, mas não achava a luz. Porque a gente estava em trevas. Ainda que a verdade de Deus estivesse no meio do povo, os alumiando, ainda assim eles estavam como cegos, tateando na escuridão da sua visão. Mesmo diante do sol do meio-dia, eles andavam tropeçando. A gente precisa estar alerta, irmãos. Porque é possível que talvez nós tenhamos contato direto com a luz da palavra. A gente vem para o culto, canta louvores, músicas que são bíblicas, lê a Bíblia, participa da comunhão, vê Deus se movendo no nosso meio, e ainda assim andamos tropeçando, como diz o texto, tateando, como quem não tem olhos. Era o povo de Deus. Eles falaram, Senhor, é por isso que o nosso ritualismo não estava servindo de nada. Eles viviam em reclamações constantes, versículo 11, rugimos como os ursos e gememos como as pombas. Eles se desgastavam, se debatiam, bradavam e nada conseguiam. Do mais forte ao mais fraco, todos não conseguiam lograr êxito no alívio das suas tribulações. Ele falava, Senhor, é por isso, nós estamos reconhecendo. É por nossa causa. Senhor, os nossos pecados são tamanhos, versículo 12, que eles têm se avolumado, eles têm se acumulado diante dos seus olhos. Eles sabiam que eles não tinham desculpas, eles eram inexcusáveis diante de Deus. Senhor, a tua palavra desanuviou-nos. Agora a gente vê quem a gente é. Eles viraram as costas para Deus, versículo 13. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. O termo original aqui, irmãos, é apostasia. Nós sabemos que Deus existe, mas resolvemos acreditar que os nossos caminhos são mais retos, maiores, mais justos do que o caminho desse Deus. E saímos dos caminhos desse Deus. Apostatar não é necessariamente sair da igreja. Você pode estar na igreja e ser um apóstata.
Porque apostatar é sair dos caminhos de Deus. É andar pelos seus caminhos, pelas suas vontades. Nós viramos as costas para o Senhor. Isso nos tornou injustos, opressores, mentirosos, contumazes. Isso fez com que a nossa vida se afastasse, pior, de forma dolorosa e planejada. Diz mais, olha a confissão do povo, a imoralidade nossa é tão grande, que já influenciou as nossas leis e os nossos costumes. Não é isso que a gente tem visto aí, irmãos, na sociedade? A imoralidade é tão grande que as leis e os costumes estão sendo influenciados. Você está vendo lei para aquilo que você jamais imaginava que ia ter uma lei, favorecendo um negócio daquele. Você vê um político pego com mais de 50 milhões em dinheiro no apartamento dele. Enrolaram o caso dele. Até que agora esses dias o homem se viu livre. Teve gente que falou: o problema dele é que ele é cleptomaníaco. Mas vai ser cleptomaníaco assim lá longe, irmãos. É milhão e milhão e milhão. Se eu não me engano, foram 10 ou 12 máquinas daquelas de contar dinheiro que eles pegaram do banco e passaram o dia com aquelas maquininhas. Já viu aquela maquininha funcionar? Hoje a gente quase não vai mais no banco ver essas coisas, né? Eu sou do tempo que a gente mexia muito com dinheiro em espécie ainda. Ia no banco, colocava aquelas maquininhas de contar moeda. Quem lembra? Colocava o saquinho de moeda, a maquininha separava. Eu achava aquilo maravilhoso. Para contar o dinheiro que o rapaz roubou em espécie. Foi preciso 10 máquinas dessa trabalhando o tempo todo. Coisa que a gente não está acostumado a ver. Cleptomaníaco. Ele tem uma mania de roubar dinheiro. E a justiça o defendeu. A justiça o livrou. Versículo 14. Olha o povo confessando. Os nossos tribunais se opõem ao que é certo. O tribunal hoje não defende o que é correto, ele se opõe. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Só abre o seu jornal, a sua internet, você vai ver isso lá fora. A olhos vistos. Sim, a verdade sumiu e quem rejeita o mal é perseguido. Quem rejeita o mal é perseguido. Os crentes estão sendo perseguidos hoje, por exemplo, por conta da tal da ideologia de gênero. Hoje não pode dizer que o menino é menino e a menina é menina. São os mesmos que arrogam, gritando bem alto: ciência, ciência. Não tem nada mais científico e biológico do que o ser humano. Só que a igreja que se levanta contra isso, ela é taxada como discurso de ódio. Perceba, alguém que olha para a sua imagem e não reconhece a si mesmo na sua imagem, que ele tem uma dificuldade mental, psicológica, estrutural e um monte de coisa, ele olha e fala: não, eu não sou quem eu estou vendo. Embora ele seja aquilo. Aí ele vem, ele não se aceita e quer impor que toda uma sociedade aceite aquilo que ele não aceita. É como se você olhasse para mim, um homem barbado, 1,80 m, já diminuiu, então 1,80 m só, já foi 1,84 m, agora daqui para baixo. E eu falasse para vocês: não, eu me sinto uma menina loira de 15 anos. Eu falei: pastor, não dá. Não dá. O problema está com o senhor. Você acha que é bobeira isso? Aí eu viro para você: não, o problema está com você, que não aceita as minhas escolhas. O problema está com você que não me ama, que não me vê como eu vejo. Você fala: mas como assim? Aí eu vou na justiça contra você. Você vai na justiça, claro, imagina assim: ganhei, sossegado. O juiz vai ver que esse homem tem 1,80 m, é moreno, não é loiro, é homem, não é mulher, está barbado, não é uma menina de 15 anos, barba branca. E o juiz vira para você e fala: não, o problema é você. Mas não pode, juiz. Olha o homem aí. Fala: não, ele é aquilo que ele quer ser. É o que está acontecendo hoje. Quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou. E não encontrou justiça alguma nisso.
Lembra que eu falei? O ímpio agir como ímpio é do jogo. Ele é ímpio. Nós temos visto isso dentro das igrejas. Irmãos, igrejas históricas, a igreja mãe nossa, CUSA, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que enviou Ashbel Green Simonton para ser missionário no Brasil e plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, que investiu aqui, montou o Colégio Mackenzie, mandou dinheiro, investiu com missões. Irmãos, eles fizeram um trabalho fantástico e nós hoje desfrutamos desse trabalho. Há cerca de 15 anos, 20, 15 anos, nós fomos obrigados a romper relações com essa igreja, porque hoje essa mesma igreja ordena pastores e pastoras gays e lésbicas. E eles olham para nós e dizem: vocês são radicais. Vocês não entenderam o que é amor. O ímpio ser ímpio é do jogo. Mas a igreja precisa se arrepender. Isso tudo estava no íntimo e no coração do povo. E eles estavam falando: Senhor, é com a gente. Por isso, irmãos, quando nós falamos desses pecados, a gente precisa olhar para nós e falar: Senhor, nos perdoa. É possível que nós olhemos para nós e nós nos vejamos tão pecadores assim. Acontece que essa é uma confissão de pecados geral. Talvez você olhe e fale: pastor, mas eu não faço tudo isso aqui não. Tudo isso aqui, desse jeito não. Mas a confissão aqui é geral. É o povo confessando. Cada qual, com o seu pecado, ao seu modo, estava se distanciando de Deus, fazendo com que a conduta do povo todo se parecesse com a conduta de uma grande comunidade ímpia. Era todo mundo assim? Não, uns eram injustos, outros eram violentos, outros eram mentirosos, outros eram infiéis, outros eram desonestos, outros eram maldosos. Mas todos eram cegos, todos eram apóstatas, todos ocultavam pecados, todos se distanciavam de Deus. E eles confessam: Senhor, nós somos assim. Percebe, irmão, a profundidade dessa confissão. Aqui é um quebrantamento, é um avivamento geral. É disso que nós precisamos. Reconhecer que a soma dos nossos pecados individuais aponta para uma apostasia geral. Misericórdia, irmãos. 4 lugar. Do pecado, a redenção, justiça e castigo de Deus. A certeza da justiça de Deus. Observe dos versos 16 a 19. Agora é o Senhor, o povo falando do Senhor. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então, ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte e sua justiça o susteve. Vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com a túnica da vingança e envolveu-se com o manto de zelo. Ele retribuirá a seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre seus adversários e até os confins da terra lhes dará o castigo merecido. No oeste temerão o nome do Senhor e no leste o glorificarão, pois ele virá como uma forte correnteza impelida pelo sopro do Senhor. Irmãos, Deus nunca está alheio ao pecado do seu povo. E é isso que esses versículos estão nos dizendo. Deus jamais passará a mão na cabeça de um povo pecador. Então o povo se arrependeu, mas Deus fala: olha, a maldade de vocês foi tão aviltante que até Deus se admirou. Olha aqui, versículo 16. Imagina que pecado era esse, irmãos. Admirou-se o Senhor, porque ninguém estava agindo como deveria agir. E Deus interveio. A intervenção de Deus veio com cativeiro mesmo. Deus falou: vocês estão sofrendo? Porque eu tive que pôr a mão na história. Constantemente Deus age assim na história para minorar os efeitos do pecado, pois os pecadores não são capazes de se ajudar eficazmente. Pelo contrário, muitas vezes eles se afundam mais no pecado. Então Deus entrou na batalha, versículo 17 e 18, em favor dos injustiçados. Vestiu-se de justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. E isso, irmãos, vou falar um negócio para vocês, é esperança para nós. Deus está olhando tudo que está acontecendo no mundo. Deus está vendo o Talibã. Deus está vendo as injustiças.
Deus está vendo o povo chamar mal de bem e condenando o bem ao mal. Deus está vendo. E nossa esperança é essa. Porque a justiça de Deus, a salvação de Deus, a vingança de Deus e a santidade de Deus vem. Cobriu-se com a túnica de vingança e envolveu-se com um manto de zelo. Deus é um justo juiz que não permitirá que a maldade fique impune. Isso é uma esperança para nós. O povo estava se arrependendo, mas Deus está dizendo para eles, olha, eu estou vendo toda a maldade que está aí. E aquele que continuar no caminho da maldade será castigado. Ele retribuirá aos seus inimigos pelo mal que fizeram. Outra coisa importante a gente sempre lembrar, que aqui Isaías 59 é para o povo de Deus. Talvez haja, dentro da igreja, inimigos de Deus. Pastor, como? Pode? Pode. Todo aquele que faz com que a palavra entre por aqui e saia por aqui, sem ser moldado pela palavra, e continua os seus atos de maldade, são inimigos de Deus. A fúria cairá sobre seus adversários. A justiça de Deus virá. Isso gerará temor e manifestará a glória de Deus. É interessante porque o agir de Deus é terrivelmente bom. As pessoas vão ver o agir de Deus e vão se atemorizar e glorificá-lo. Ele será glorificado. No oeste o temerão, no leste o glorificarão. Em toda a terra, todos reconhecerão a marca de Deus, a sua distinção. Que Deus está à frente daqueles que se afastam do pecado. E isso é esperança, irmãos. A nossa esperança não está em sistemas políticos, em ideologias, em partidos, em pessoas, em sistemas monetários, em sistemas financeiros. A nossa esperança está num único lugar, que é Deus. E Deus vai nos dirigir pela maneira como nós devemos agir, mas nós não podemos tirar o foco de Deus. Não são os sistemas. Lembra aqui do contexto? Deus levantou Nabucodonosor para levar para o exílio. Ele levantou um rei de Israel para tirar do exílio? Não. Ele levantou Ciro, o persa. E ele disse, esse é meu servo, vai fazer o que eu mandar. E tirou o povo do exílio. Então a nossa confiança não está em sistemas. A nossa confiança está no nome do Senhor. O texto é bem claro. Deus é aquele que faz justiça. Pastor, e no nosso caso, a justiça foi feita em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram todos castigados nele. Mas os ímpios terão os seus pecados castigados em si mesmos. Aqueles que continuarem contumazes estarão afastados do Senhor. E daí a gente termina, quinta parte, sobre o perdão do Senhor e a restauração. Deus faz um alerta, aponta os pecados, o povo se arrepende. Deus fala, olha, eu vou fazer justiça, vocês podem confiar em mim. E Deus perdoa o povo e faz separação entre os que são dele e os que não são. E aqui vem sobre o perdão e a restauração. Versículos 20 e 21. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados, diz o Senhor. Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem estas palavras que lhes dei. Estarão em seus lábios, nos lábios dos seus filhos e nos lábios dos seus descendentes para sempre. Eu, o Senhor, o falei. Corroborando a verdade do versículo 1, quando o Senhor fala, ouçam, o braço não está fraco demais para não salvá-los, nem o ouvido surdo para ouvi-los. O Senhor apresenta a maravilhosa promessa de que o Redentor viria, ou melhor, já veio, e virá outra vez, e de uma vez por todas. Assim como o povo estava cheio de esperança da restauração de Deus, que os levaria para a sua Jerusalém, eu e você aguardamos a volta do nosso rei, que nos levará para a Jerusalém celestial. É promessa de Deus. O braço não está encurtado nem fraco, e o ouvido não está surdo. Deus promete que todos os arrependidos do seu povo serão alcançados pelo Redentor, aquele que os livrará das implicações dos seus pecados e do pecado alheio, aqui no futuro. O Redentor virá, irmãos, ele virá.
essa terra não é a nossa morada final. Aleluia, glória a Deus. Se a gente demorar muito para morar aqui, daqui uns dias não vai ter onde morar, porque o negócio está ficando tenso. Então a nossa esperança não pode estar depositada aqui. A esperança do povo de Israel estava depositada no seu Redentor. Ele é a nossa esperança, a saber, Cristo, o servo fiel, aquele que foi moído pelas nossas transgressões, aquele que levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele é a aliança de Deus para conosco. E olha o que a promessa de Deus traz consigo. O Espírito Santo estará sobre o povo. Essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu Espírito não os deixará. A promessa será cumprida. A palavra que eu lhes dei também não vai deixar. A palavra que eu disse sobre eles vai cumprir. A verdade, a esperança e a palavra de Deus estarão sempre presentes sobre toda a descendência do povo de Deus. Estarão em seus lábios e nos lábios dos seus filhos e nos lábios do seu descendente para sempre. E a garantia é o próprio Deus. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Deus grande e poderoso, o falei. Irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor nos garante perdão e restauração quando nós estamos arrependidos dos nossos pecados e dispostos a abandoná-los pelo nome santo do Senhor. Para a gente terminar, embora nós vivamos dias onde a malignidade e a impiedade sejam vistas a olhos nus, expostas à luz do meio-dia, não devemos nos deixar influenciar, irmãos, pela impiedade e malignidade do mundo. O Senhor nos chama à retidão. O povo havia tomado a forma dos babilônicos, de maneira que a justiça do povo de Deus era igual à justiça daqueles que não temiam a Deus. Mas o povo de Deus é chamado para ser luz no meio das trevas. Nós somos uma contracultura diante desse mundo. Os nossos valores devem ser outros, as nossas ações devem ser outras, a nossa esperança deve ser outra, a saber, Cristo. É preciso que nós tomemos muito cuidado para nós não nos aculturarmos ao mundo e às suas ideologias, às suas idolatrias e à fragilidade da esperança desse mundo, irmãos. A esperança do mundo é frágil demais. Paulo advertia isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele fala, irmão, se a nossa esperança for igual ao do mundo para as coisas daqui, nós somos os mais infelizes de todos os seres. A nossa esperança está naquele que vive e reina, naquele que morreu e ressuscitou. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E assim como o Israel de Deus se envolveu nos pecados dos babilônicos e precisavam se arrepender, abandoná-los e voltarem-se para Deus, assim nós somos chamados hoje. A observarmos se não há pecados nos nossos dias, aos quais nós temos nos amoldado. E também nós precisamos de arrependimento, de abandono desses pecados e de volta para o Senhor. Irmãos, presta atenção. Isso não é alienação. Isso é esperança bíblica. Isso é a busca pela orientação de Deus para agirmos no mundo. Algumas aplicações práticas. Primeira, o Senhor continua salvando e ouvindo. O mundo está caótico, as coisas estão mal, mas o Senhor continua salvando e ouvindo o seu povo. Lembre-se que muitos dos nossos sofrimentos são consequência do nosso pecado e do nosso abandono de Deus, mas o Senhor continua poderoso para nos salvar e atento para nos ouvir. Deus não nos abandonou. A justiça abandonou, os sistemas abandonaram, Deus não. Segundo, toma cuidado com o pecado, irmão. Toma cuidado com o pecado. O pecado é o nosso maior problema. Sabia disso? É o pecado que macula mente, coração, atitudes. Mais do que os pecados que estão presentes no mundo como um todo, o nosso pecado individual é o nosso maior inimigo. Porque somente o nosso pecado individual pode nos levar para o inferno. Toma cuidado. O pecado do outro é de quem? Do outro. Mas se eu agir pecaminosamente, esse pecado eu sou responsável por ele. Terceiro, reconheçamos, confessemos e abandonemos o pecado. É preciso arrependimento, irmãos.
Talvez se você se enquadrou com alguma dessas coisas que está aqui, algumas das acusações feitas, que você se arrependa, que você busque ao Senhor. A palavra do Senhor garante, 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Arrependimento genuíno é confessar, abandonar os pecados na cruz de Cristo, crucificar o velho homem com o Senhor e receber a nova vida. Confesse pecado. 4, lembra, o Senhor jamais deixará os pecados, os pecadores e a injustiça impune. Nós temos um justo juiz. Acalme o seu coração. Descanse em Deus. Ele está vendo tudo. Deus está vendo tudo. A palavra do Senhor diz que Ele é testemunha veloz. Ele vê. Ele jamais deixará a injustiça impune. Lembra? O sol nasce para o ímpio e para o justo. A chuva cai no ímpio e no justo. Mas para o inferno só vai o ímpio. E para o céu só vai o justo. O Senhor faz distinção entre os que são dele. E Ele fará justiça. E por último, a nossa esperança, irmãos, nunca esqueça isso. A nossa esperança de restauração está somente no Senhor. Só em Deus. Só em Jesus. Não permitamos que qualquer outra esperança mundana se sobreponha à nossa maior esperança, que é a salvação em Cristo. Não permitamos que qualquer outra perspectiva de realidade melhorada para esse mundo aqui se sobreponha à nossa perspectiva de morar no céu. É só em Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o restaurador. Ele é o eterno Senhor que nos restaurará ao estado de santidade, ao Éden, como Deus assim o fez. Ele nos levará para a glória eterna. Meu desejo é que quando nós olharmos para esse texto da palavra do Senhor, e nós observarmos muita dessa malignidade acontecendo no mundo, nós olhemos para nós mesmos e vejamos se há algo assim em nós. Nos arrependamos, confessemos, descansemos no Senhor e depositemos nele a nossa esperança. Porque Ele perdoa, Ele restaura, Ele reconcilia, Ele aviva, Ele traz esperança em Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos.